Marido com salário de R$ 9.200 dava R$ 8.600 para a mãe. Não discuti, só passei a comer fora. Um mês depois. Olá, caros amigos e amigas que acompanham o canal Serenidade ao Entardecer. A história de hoje é: marido com salário de R$ 9.200 dava R$ 8.600 para a mãe. Para mim, tanto faz quem guarda o dinheiro, desde que a mamãe esteja feliz. Eu não discuti, só passei a comer fora antes de voltar para casa. Um mês depois. Eu sou a Júlia, tenho 32 anos e trabalho com controladoria interna e auditoria para uma grande empresa de varejo em São Paulo. Para simplificar, meu trabalho é olhar para números e descobrir o que as pessoas estão escondendo. Por isso, me acostumei a ser calma e a não acreditar de primeira em frases que soam muito moralistas. Sou casada com o Ricardo há 3 anos. Moramos em um apartamento financiado no 16 grau, andar com vista para uma avenida que está sempre congestionada e iluminada. O apartamento não é grande, mas é limpo, organizado e espaçoso o suficiente para uma pequena família viver com dignidade, se os dois souberem se respeitar. Minha sogra, Dona Ivone, mora no interior. Ela não é pobre. Tem uma casa com quintal, um pequeno sítio que arrenda para outros cuidarem. E é casada com o seu Geraldo, meu sogro, um homem bom e tranquilo. A voz dele na casa é como barulho da chuva no telhado. A gente ouve, mas não muda a opinião de ninguém. Dona Ivone é quem decide tudo. Ela sempre diz uma frase que é a cara dela: toda casa precisa de um pilar, senão o teto cai. O problema é que ela se considera o pilar. E todos os outros, inclusive a nora, são apenas o chão que ela pisa. Eu e o Ricardo moramos longe, mas o cordão umbilical dele com a família nunca foi cortado. Todo mês, o Ricardo mandava um dinheiro para a mãe, uns 500 mil reais, para ajudar nas despesas. Eu nunca me opus. Entendo os laços familiares e o dever de um filho. Além disso, Dona Ivone já tem uma certa idade e a distância faz com que Ricardo queira demonstrar seu carinho. Eu achava isso normal. Só que essa normalidade se transformou em outra coisa. Numa noite chuvosa, era fim de outubro e uma garoa fina e persistente caía desde a tarde. Cheguei, tarde do trabalho, presa numa auditoria de última hora. Ao chegar em casa, troquei de roupa e fui para a cozinha, como de costume. Não que eu seja apaixonada por cozinhar, mas entendo que um homem que chega cansado do trabalho e encontra um jantar quente na mesa fica mais calmo, mais aberto à conversa. Preparei um bife acebolado, arroz, feijão fresquinho e uma salada de tomate. O arroz mal tinha ficado pronto quando o Ricardo abriu a porta. Ele parou na entrada, a camisa social um pouco úmida, o cabelo com algumas gotas de chuva, segurando a pasta de couro. Mas seus olhos brilhavam de um jeito estranho. O brilho de quem acabou de ganhar uma aposta sem precisar investir nada. Amor, ele chamou alto. Tenho uma ótima notícia hoje. Eu levantei a cabeça, limpando as mãos no avental. Que notícia é essa pra você? Tá com essa cara de quem ganhou na loteria? Ricardo sorriu, puxou uma cadeira e se jogou nela. Fui promovido. Aumento de salário. Eu parei por um segundo. Sinceramente, quem não fica feliz com o aumento? Perguntei, animada. Aumentou para quanto? Ricardo pegou um copo d'água, bebeu de um gole só e disse, como se estivesse fazendo um juramento, R$ 9.200 por mês. Na minha cabeça, os números começaram a dançar. A parcela do financiamento, a taxa de condomínio, as contas de luz e água, os gastos com supermercado, o estacionamento, a reserva de emergência. Antes que eu pudesse comemorar por completo, Ricardo apoiou os cotovelos na mesa com um ar solene. Eu já pensei em tudo, ele disse. A partir deste mês, vou mandar R$ 8.600 para minha mãe. Eu congelei. A concha da panela de feijão parou na minha mão. O cheiro do alho refogado subiu, mas pareceu sem graça. Achei que tinha ouvido errado. Você disse quanto? Perguntei, tentando manter a voz calma. 8.600. Ele repetiu, enfatizando cada palavra, como se eu fosse incapaz de entender.
A mamãe lá no interior está envelhecendo, precisa de dinheiro para remédios. E ela cuida da casa, né? Nós, como filhos, temos que ser gratos. Eu larguei a concha e fui para a mesa. Não me sentei de imediato. Olhei para Ricardo. Encarei-o da mesma forma que encaro uma inconsistência num balanço financeiro. E quanto vai sobrar para você? Perguntei. Ricardo respondeu. Seco. R$ 600. Eu assenti lentamente. R$ 600 para suas despesas pessoais. Isso. Ele estufou o peito. Eu também preciso de um dinheirinho pro café, gasolina, umas saídas, né? Continuei perguntando, ainda calma. E a prestação do apartamento, a comida, a luz, a água, o condomínio, como a gente divide isso? Ricardo gesticulou com a mão, com um tom de quem me concedia uma grande honra. Você dá conta, meu bem. Seu salário é maior. Entre marido e mulher, quem guarda o dinheiro não importa, desde que a mamãe esteja feliz. Assim que essa frase saiu da boca dele, ouvi um clique dentro do meu peito, como uma fechadura sendo girada ao contrário. Eu não sou uma pessoa explosiva, nem tenho o hábito de criar uma cena no meio do jantar, mas vi claramente que a gratidão da qual ele falava não era mais gratidão. Era uma forma de comprar status de bom filho para si mesmo, usando o meu esforço e o meu dinheiro. Puxei a cadeira e me sentei. Ricardo, achando que eu ia elogiá-lo, sorriu, satisfeito. E aí, o que você acha do meu plano? Razoável, não? Eu servi o prato dele, colocando-o à sua frente. Minha voz saiu firme, como se estivesse lendo um relatório. Você acabou de ser promovido. Nossa família deveria ter um alívio financeiro, mas você está transferindo todo o peso para os meus ombros e chamando isso de tanto faz quem guarda. Ricardo franziu a testa. Nossa, falando assim parece tão pesado. Eu olhei para ele, depois para a comida na mesa. Tudo quente, cheiroso, tudo fruto do meu tempo na cozinha. De repente achei a cena cômica. Parecia um restaurante. Eu cozinhava, eu limpava, eu pagava a conta e o cliente, enquanto comia, me dava uma lição de moral. Pousei os talheres e disse, devagar, eu não sou contra você ajudar sua mãe, mas eu preciso entender. Você quer que sua mãe fique feliz com o seu dinheiro ou com o meu? Ricardo imediatamente se exaltou. Dinheiro é dinheiro da casa. Somos casados? Por que essa mesquinhez toda? Eu não discuti. Apenas fiz mais uma pergunta, suave como uma brisa. Se o dinheiro é da casa, por que você reservou R, 600, só para você, enquanto a parte da casa ficou inteiramente para eu resolver? Ricardo engasgou. Ele abriu a boca e fechou. Como alguém pega em seu ponto? Fraco. Seus olhos faiscaram de irritação. Eu sabia que tinha acabado com a sensação dele de estar fazendo algo nobre. Ele bateu os talheres na mesa e disse, inflexível, já está decidido. Não me coloque numa situação difícil. Eu assenti. Por dentro não sentia raiva, mas um frio calculista. Lembrei-me de um ditado. Roupa suja se lava em casa, mas às vezes a roupa suja precisa ser exposta, porque uma das partes acha que a lavanderia inteira pertence a ela, enquanto a outra é só a funcionária. Olhei para Ricardo e sorri. Um sorriso tão pequeno e educado que ele pensou que eu tinha cedido. Tudo bem, eu disse. Se você já decidiu, eu respeito. Ricardo soltou um suspiro de alívio. Pegou os talheres e começou a comer, elogiando. Esse bife está uma delícia hoje. Eu não respondi. Comi em silêncio por alguns minutos, depois me levantei para arrumar a cozinha. Na minha cabeça, os números formavam longas colunas. Eu não sou vingativa, mas sou auditora. Onde há risco, é preciso haver controle. Pela janela, a garoa continuava, e as luzes da cidade borravam o vidro. Lavei a louça, ouvindo o som da água, e minha mente estava estranhamente clara. Há coisas que, se você discute na hora, se torna vilã na história deles. Eu não tinha a intenção de ser a personagem má num roteiro escrito por outra pessoa. Eu ia virar o jogo usando as próprias palavras dele. Virei-me, secando as mãos, e olhei para a sala, onde Ricardo mexia no celular com a expressão tranquila de quem acabara de fechar um ótimo negócio.
Eu disse a mim mesma, com a serenidade de quem fecha um balanço. Ele disse que tanto faz quem guarda o dinheiro. A partir de amanhã, ele vai entender o que significa tanto faz. Na manhã seguinte, acordei quando o dia já clareava. Não porque perdi a hora, mas porque deliberadamente não programei o despertador. O apartamento estava silencioso, o ar-condicionado soprava suavemente. Lá fora, a chuva havia parado, deixando apenas rastros de água na janela, como se alguém tivesse passado a mão em uma mágoa que ainda não secara. Levantei-me e fui direto para o banheiro. A água morna escorria pelos meus ombros. Meu sentimento era estranho, nem satisfação, nem dor, apenas um estado de alerta. A lucidez de quem acaba de descobrir um rombo nas contas que, até então, vinha cobrindo, sem perceber. Saí do banho, vesti uma roupa de trabalho elegante, fiz uma maquiagem leve, passei pela cozinha, mas não abri a geladeira, não lavei arroz, não coloquei a cafeteira para funcionar. Apenas peguei minha bolsa, chequei o celular e caminhei em direção à porta. Nesse momento, Ricardo apareceu, saindo do quarto. O cabelo bagunçado, a camiseta amassada. Ele coçou os olhos, olhando ao redor, como se procurasse algo familiar. Você não fez o café? A voz dele ainda estava sonolenta, mas já carregava um tom de cobrança. Eu, de pé, calçando os sapatos, respondi com tranquilidade. Eu comi na rua. E o que eu vou comer? Olhei para ele por um instante, sem sorrir, sem ser rude. Você se vira. O dinheiro é seu. Você decide. Ricardo ficou parado, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele puxou uma cadeira, abriu o armário da cozinha, remexendo. Ouviu o barulho de pratos batendo, as portas do armário abrindo e fechando. O som de alguém frustrado que não sabe em quem descontar. Abri a porta e antes de sair, acrescentei, com a leveza de quem fala sobre o tempo. Tem macarrão instantâneo e ovos no armário. Se quiser, pode fazer. Ricardo respondeu, seco, já sei. Desci pelo elevador, vendo os números dos andares mudarem, e minha mente continuava serena. Algumas mulheres, quando estão com raiva, choram, reclamam. Eu, quando sinto que meus limites foram invadidos, simplesmente mudo o sistema de referência. Quem gosta de pregar moral, que viva dentro da sua própria moral. Parei na padaria perto do trabalho. Um lugar simples, com um balcão de inox e um cheiro delicioso de pão na chapa. Pedi um pão na chapa com requeijão e um pingado. Paguei a conta e lembrei do ditado, cada um no seu quadrado. Se alguém quer puxar a sardinha só para sua brasa, não posso continuar assando a sardinha para ele. Cheguei ao escritório, liguei meu notebook e organizei minha agenda. A colega da mesa ao lado sorriu. Chegou cedo hoje, Júlia. Aconteceu alguma coisa boa? Eu sorri de volta, um sorriso social. Pode-se dizer que sim. Apenas organizei algumas coisas, só isso. Nem tinha terminado meu café quando o celular vibrou. Mensagem do Ricardo. Que palhaçada é essa? Cheguei atrasado no trabalho porque não deu tempo de comer. Eu li e não respondi na hora. 5 minutos depois, outra mensagem. Somos casados? E você age assim? Eu disse que ia mandar dinheiro para minha mãe por gratidão. É uma questão de honra. Virei o celular com a tela para baixo e continuei trabalhando. Eu conhecia esse tipo de argumento. Se eu respondesse com emoção, cairia na armadilha de esposa, irracional que ele estava montando. Perto da hora do almoço, abri minha planilha de despesas no computador. Eu sempre tive o hábito de anotar os gastos fixos. Não por ser pão dura, mas porque dinheiro entra com dificuldade e sai com uma facilidade impressionante. Se não tivermos cuidado, só entendemos quando a conta está vazia. Enquanto digitava, eu pensava, prestação do apartamento, condomínio, luz, água, internet, supermercado, nada disso aparece do nada. Se uma pessoa deliberadamente alivia seu próprio fardo na família, o peso recai sobre a outra. E, ironicamente, isso é chamado de mulher guerreira. Almocei no refeitório da empresa. Nada chique, mas limpo e com comida decente. Depois caminhei um pouco pelo térreo do prédio para ajudar na digestão e voltei para a minha mesa. O celular tocou novamente, era o Ricardo. Olhei para a tela. Por um momento antes de atender, pode falar. Ricardo baixou o tom,
como quem tenta manter a calma. Você consegue chegar mais cedo para fazer o jantar? Tenho happy hour com clientes hoje. Vou chegar tarde. Eu perguntei de forma muito simples. Você tem seus R600, por que não pede um iFood? Ricardo ficou em silêncio por um instante. Depois rosnou. Você vai ficar jogando esse dinheiro na minha cara o tempo todo? Eu respondi, ainda no mesmo tom. Não estou jogando na cara. Apenas estou lembrando você. Aquilo que você chamou de tanto faz quem guarda está funcionando exatamente como você queria. Ricardo bufou e desligou o telefone na minha cara. Naquele fim de tarde, saí do trabalho no horário. Não fui direto para casa. Passei no supermercado e comprei frutas e iogurtes, algumas coisas só para mim. Ao chegar ao apartamento, Ricardo já estava lá, sentado no sofá, com uma cara amarrada. Na sua frente, um prato com restos de macarrão instantâneo, a água já fria e grossa. Ele me olhou como se eu tivesse abandonado. Você se diverte fazendo isso, né? Eu coloquei as compras na bancada, pendurei o casaco, lavei as mãos lentamente. Não respondi de imediato. Um tempo depois virei-me para ele. Está com fome? Perguntei. Ricardo respondeu, irritado. Por que você pergunta isso? Já viu que eu comi macarrão? Eu assenti. Então você conseguiu se virar. Ricardo se levantou de um pulo. Júlia, não me desafie. Você está transformando nossa casa num lugar frio e sem vida. Eu o encarei, sem desviar o olhar. Você está enganado. Eu não estou esfriando a casa. Eu só parei de aquecê-la sozinha. Ele ficou paralisado. Seu olhar mudou de raiva para desconforto, porque ele sabia que eu estava certa. E a verdade incomoda. Entrei no meu quarto, peguei minha planilha de despesas impressa e coloquei sobre a mesa de centro. Sem jogar, sem bater, depositei o papel como se fosse um relatório de auditoria. Você quer mandar R$8.600 para sua mãe. Eu não proíbo. Mas a partir de hoje, não considere o jantar, a casa limpa, as contas pagas como minhas obrigações automáticas. Uma andorinha só não faz verão. E uma família não pode ter uma pessoa fazendo tudo enquanto a outra fica de fora, recebendo os créditos. Ricardo ficou parado, os lábios apertados. Ele queria retrucar, mas não encontrava palavras que não o contradissessem. Voltei para a cozinha e servi um copo d'água para mim. O silêncio na casa era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede como um lembrete de que as coisas só funcionavam porque alguém, em silêncio, trocava as pilhas. Na terça-feira, eu já não me importava com o que ele comia ou a que hora saía para trabalhar. Eu também não perguntava. Cada um por si. Parece frio, mas na verdade é o limite mínimo quando uma das partes decide unilateralmente assinar um contrato de bom filho e empurrar todas as outras responsabilidades para a esposa. Por volta das 8h30, enquanto eu revisava um lote de notas fiscais, o celular vibrou. Era uma notificação do sistema do condomínio. A taxa de estacionamento do seu apartamento venceu. Caso não seja renovada, a cobrança passará a ser por hora. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Antes eu pagava essa conta automaticamente por hábito para evitar complicações. E o Ricardo simplesmente descia para a garagem, passava o cartão e saía, sem nunca perguntar quem pagava por aquilo. Ignorei a notificação, não por mesquinhez, mas porque eu estava testando uma teoria. Dizem que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Eu queria ver quando os ovos parassem de cair na frigideira sozinhos. O que ele faria? Ou apenas ficaria lá, reclamando que o omelete não estava pronto? Ao meio-dia, ele mandou uma mensagem. Você pagou o estacionamento? O segurança disse que meu cartão venceu. Respondi com apenas uma palavra. Não, apenas uma palavra. E a tela ficou em silêncio por quase 10 minutos. Então ele ligou. Júlia, para de dificultar as coisas. O cartão venceu. Pagar por hora vai me custar uma fortuna. Eu ouvia o desespero na voz dele. A voz de quem precisa pagar uma conta inesperada sem ter dinheiro na carteira.
Mantive a calma. Resolva você, Ricardo. Seus R$ 600 também servem para isso. É uma despesa legítima. Ele rosnou. R$ 600 não dão para nada. Você tem noção de quanto custa estacionar por hora no centro? Tenho, eu disse. Tenho mais noção do que você imagina. Meu trabalho é com números. E são justamente os pequenos gastos que quebram as pessoas aos poucos. Mas eu não dei uma aula. Apenas disse: reavalie seu orçamento. Não gaste por impulso. Ele ficou em silêncio. Ouvi uma respiração pesada e ele desligou. À tarde, tive uma reunião externa. O sol tinha voltado e as ruas estavam engarrafadas. Quando o táxi passou por um posto de gasolina, lembrei que o nosso carro bebia gasolina como se fosse água. E gasolina não se paga com honra de filho. Perto das 18, cheguei ao prédio. O elevador subiu até o 16º andar. Abri a porta e o Ricardo já estava lá. Sentado com a camisa do trabalho ainda no corpo, a gravata frouxa, o rosto fechado. Ele foi direto ao ponto. Me transfere R$ 1.200. Eu coloquei a bolsa no lugar e o encarei. 1.200. Para quê? Gasolina, estacionamento. E amanhã tem um almoço com um cliente. Ele disse, rápido, como se temesse um interrogatório. Lavei as mãos e só então me virei para ele. Você disse que ficaria com R$ 600 para despesas pessoais. Pelas minhas contas está faltando R$ 600 por mês. É isso? Ricardo bateu com a mão no sofá. Não venha com essa sua auditoria dentro de casa. Parei por um instante, depois sorri, sem humor. Se eu não fizer auditoria dentro de casa, vou deixar para os outros fazerem lá fora? Ele se levantou de um salto. Júlia, você está me encurralando. Eu o encarei. Não, você se encurralou. Você escolheu mandar R$ 8.600 para o interior. Você escolheu ficar com R$ 600. Eu só estou respeitando suas escolhas. Ele cerrou os dentes. Você fala bonito, mas eu preciso trabalhar, preciso manter meus contatos. Eu assenti. Contatos custam dinheiro, é verdade. Então não mande quase todo o seu salário para longe. Não me transforme na sua fonte de recursos. Ricardo se aproximou, a voz mais baixa, mais pesada. Se você não transferir, eu não consigo trabalhar. E aí, abri o aplicativo do banco no celular. Não para me exibir, mas para mostrar a realidade. Abri a planilha de despesas que eu mantinha há tempos, com cada gasto fixo, cada provisão. Virei a tela para ele. Olha aqui, esta é a parte que eu tô carregando. Financiamento, condomínio, luz, água, internet, supermercado, seguros. Você disse que eu dou conta. Isso significa que você tirou de mim o direito de respirar. Ele olhou de relance e desviou o rosto, como alguém que teme encarar o próprio erro. Soltou uma frase. Se um casal fica fazendo essas contas, como consegue viver junto? Respondi na hora, a voz suave, mas firme. Não se consegue viver junto quando um quer ser o filho modelo com o dinheiro do outro. Amor e parceria significam dividir os fardos. Impor o fardo ao outro é abuso. Ricardo, frustrado, foi para a varanda e acendeu um cigarro. Eu não gosto do cheiro, mas não disse nada. Deixei que ele sentisse o cheiro do seu próprio en paz. Pouco depois ele voltou, mudando de tática. A voz ficou mais mansa, a mansidão de quem está negociando. Ok? Me transfere R$ 800 só para esse mês. Mês que vem eu te compenso. Olhei para ele, vendo claramente o cálculo por trás daquela gentileza. Perguntei, compensa como? Com outra frase de tanto faz quem guarda? O rosto dele ficou vermelho, pego em sua própria armadilha. Ele gesticulou, irritado. É impossível conversar com você. Dizem que mulher muito dura. Ele começou. Eu o interrompi suavemente. Quebra? Fique tranquilo. Eu sou dura para não quebrar. Ele ficou paralisado. Um momento depois, pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Ouvi seus passos apressados no corredor. Ele desceu para a garagem e, pouco depois, voltou. Com a cara ainda pior, não precisei perguntar para adivinhar. A cobrança por hora do estacionamento o atingiu em cheio, sem falar na gasolina. Ele jogou o celular na mesa, desabafando. O segurança me cobrou por hora.
Se eu não renovar o plano mensal, amanhã vou à falência. Servi um copo d'água e coloquei na frente dele. Então renove. Ele me olhou, os olhos escuros. Com que dinheiro? Respondi sucinta. Com o seu salário. Você já não fez a distribuição? O apartamento ficou em silêncio. O ar-condicionado zumbia. Olhei pela janela. A cidade brilhava. Os carros fluíam como um rio de luz. Aqui fora, ninguém pergunta se você é um bom filho. As pessoas só perguntam se você paga suas contas em dia. Ricardo ficou sentado ali e pela primeira vez entendeu algo muito básico da vida. Status não enche o tanque do carro e R600 não são suficientes para bancar o herói da sua própria história. Naquela noite voltei para casa mais cedo, não por pena, mas porque tinha um compromisso comigo mesma. Revisar a lista de despesas fixas que por muito tempo eu paguei silenciosamente para manter a paz. O tempo tinha mudado. Já não chovia, mas um vento frio soprava pelo corredor do prédio. Saí do elevador, as luzes do corredor acesas, a câmera de segurança piscando, abri a porta de casa. Estava tudo escuro. Parei por um instante. Não era uma escuridão de economia de energia. Era uma escuridão de corte. Tateei o interruptor, apertei 1, 2 vezes. Nenhum clique familiar. Apenas um silêncio seco. Liguei a lanterna do celular e fui direto para a varanda. Olhei para os apartamentos vizinhos, todos acesos, o som da TV vazando pelas janelas. Não era um apagão no bairro. Voltei para dentro e verifiquei o quadro de luz. Tudo normal. Foi quando vi um papel colado na porta. Um aviso de suspensão do fornecimento por falta de pagamento. Li o aviso, pousei o celular na mesa e me sentei no sofá. Estranhamente, não entrei em pânico. Senti apenas que era a hora certa. As coisas que eu sempre paguei em dia, agora mostravam sua verdadeira natureza. Se não pagar, corta. A vida na cidade grande não oferece compreensão, porque eu estou brava com meu marido. Por volta das 20, a porta se abriu. Ricardo entrou, ainda de sapatos, jogando as chaves no aparador, como de costume. Ele apertou o interruptor. Escuro, apertou de novo. Escuro. Ué, ele se virou para mim, a voz entre surpresa e irritação. Acabou a luz? Respondi, sucinta. Não. Como não, se tá tudo apagado? Ele pegou o celular, iluminando o caminho até o quadro de luz. O que você fez? Continuei sentada, dizendo apenas a verdade. Cortaram. Ricardo parou. Cortaram? Quem cortou? Apontei para o papel na porta. A companhia de energia. Ele pegou o aviso, leu rapidamente e se virou para mim, furioso. Por quê? Venceu? Você não pagou a conta de luz? Olhei para ele, a voz firme. Eu não paguei. Você enlouqueceu, Júlia? Ele rosnou. Até a luz você deixou de pagar? Quer que a gente viva? Como eu não discuti. Apenas fiz uma pergunta. De onde você acha que o dinheiro da conta de luz sai? Ele respondeu na hora, sem pensar. Ora, sai de você. Você sempre pagou. Eu assenti, muito devagar. Sim, eu sempre paguei. E você sempre achou que isso era o natural. O rosto dele queimou. O que você está tentando provar? Tá brava comigo por causa do dinheiro da minha mãe e desconta na conta de luz? Levantei-me e fui até a mesa de jantar, onde meu notebook e minha planilha estavam. Abri o computador, a tela se iluminou e a luz azul e fria refletiu no rosto dele. Não falei muito, apenas abri o arquivo que eu já tinha há tempos, a lista de despesas fixas do apartamento. Vem aqui, eu disse. Ele se aproximou, ainda bufando. Eu arrastei o cursor por cada linha: condomínio, internet, água, luz, estacionamento, financiamento do banco. Li em voz alta e devagar. São essas coisas que fazem um apartamento ser um lar. Sem luz, sem água quente, sem Wi-Fi, este lugar é só um caixote de concreto. Ele olhou de relance e retrucou. Você ganha bem? Por que não pagou para evitar esse vexame? Eu levantei o olhar. Porque eu precisava que você enxergasse como esta casa funciona. Você disse que manda R$ 8.600 para o interior,
fica com R$ 600 e o resto eu dou conta. Então, quando a conta vence, por que você me pergunta por que eu não paguei? Isso não é uma confirmação de que eu sou a única responsável por arcar com tudo? Ele jogou o aviso na mesa, a voz mais alta. Eu mando dinheiro para minha mãe. Isso é ser um bom filho. Você, como esposa, não podia pensar um pouco em mim? Eu não levantei a voz. Apenas respondi. Ser um bom filho não está errado. Mas ser um bom filho que tira o sustento da própria família e espera que a esposa cubra o buraco, isso não é ser bom filho. Isso é ser abusivo. Ele riu, sarcástico. Falando assim, parece que você é a rainha da razão. Vivendo desse jeito, calculando cada centavo como se pode ser feliz, eu o encarei. Feliz como? Sendo filho exemplar para os outros. Enquanto sua esposa tem que se preocupar para não ter a luz cortada, quem sabe administrar o que tem, vive bem. Mas não há administração que dê conta se você rasga o cobertor para dar a outros? Ele engasgou, depois mudou o alvo. Não meta minha mãe nisso. Ela é idosa, precisa de dinheiro. Eu assenti. Se ela precisa, você poderia mandar uma parte razoável, mas você manda quase tudo e exige que eu arque com o resto. Você acha isso justo? Ele não respondeu. Virou-se e deu um soco na parede perto da geladeira. E, agora, sem luz como a gente come? Que calor! Eu disse. Você pode pagar a conta agora ou amanhã. A decisão é sua. Ele se virou para mim. Com que dinheiro? Você sabe muito bem que eu não tenho. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e fechei. Não para mostrar meu saldo. Eu não precisava provar que tinha dinheiro. Apenas disse uma frase que o deixou paralisado. Você acabou de perguntar com que dinheiro, mas ainda tem a confiança de declarar que tanto faz quem guarda. Ele arregalou os olhos, me olhando como se fosse a primeira vez. Talvez ele nunca tivesse imaginado que a mulher quieta da casa pudesse ser tão precisa nas palavras. O ar ficou pesado, sem ventilador, sem purificador de ar. Apenas o calor dos nossos corpos e a frustração. Um tempo depois, ele pegou a carteira e começou a contar o dinheiro. Vi que ele contou e recontou, como se temesse um erro. Os R$ 600 de despesas pessoais que pareciam lhe dar tanto poder. Diante das contas reais, eram como um balde tentando conter uma enchente. Ele praguejou baixinho, calçou os sapatos e saiu. Antes de ir, virou-se e disse, como uma ameaça: fazendo isso, você só complica as coisas. Sentei-me no sofá, a luz do notebook ainda acesa. Respondi muito baixo. Complicado é quando alguém pensa que é o dono da casa, mas na verdade só está vivendo às custas do outro. A porta se fechou. O apartamento mergulhou na escuridão novamente. Fui ao quarto, abri uma gaveta e peguei uma vela aromática. Acendi. A chama amarelada iluminou um canto da mesa. Eu não me sentia má. Sentia apenas que, se continuasse com meu silêncio antigo, me tornaria uma sombra na casa que eu mesma ajudava a pagar. E como dizem, ser bom é uma virtude, mas deixar que abusem da sua bondade é burrice. Na manhã seguinte, a luz voltou. Não perguntei a que horas o Ricardo pagou e ele não disse nada. Apenas o vi andando pela casa como alguém que não dormiu, o rosto fechado, a boca sem as frases moralistas de sempre. Fui trabalhar normalmente. No caminho, comprei um sanduíche na padaria da esquina. E enquanto comia, pensava na sensação estranha desses dias. Eu continuava vivendo, respirando, trabalhando, mas de repente percebi que havia uma dívida invisível que por muito tempo eu paguei no lugar de outra pessoa. Perto das 10 e age, enquanto eu revisava um contrato, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas pelo DDD eu sabia que era do interior. Atendi. Alô, Suel. Do outro lado, sem nem oi, a voz de Dona Ivone soou, controlada, mas afiada como uma lâmina. É a Júlia? O Ricardo disse que mandou o dinheiro deste mês. Por que veio faltando? Eu parei. Perguntei para ter certeza. Falta no quê, Dona Ivone? Dinheiro, ela disse, quase gritando. 8.600 não dá para nada. Eu tenho remédios, tenho as contas, tenho um monte de coisa para resolver.
O Ricardo disse que o salário dele aumentou, mas me manda só isso? Ele disse que o resto a esposa dele guarda. Naquele momento eu entendi. Na versão da história contada por eles, eu me tornei a guardiã do dinheiro. E nesse contexto, guardar não significava administrar, mas sim reter indevidamente. Respirei fundo, mantendo a voz calma e respeitosa. Dona Ivone, o salário do Ricardo é ele quem decide como usar. Eu não interfiro na parte que ele manda para a senhora. Ela riu, um riso seco. Não interfere e por isso veio faltando. Vou te falar uma coisa. Eu sou velha, não quero criar caso, mas o dinheiro do meu filho é para cuidar de mim. Você é a nora, não venha com essa mesquinhez de gente da cidade grande. A frase mesquinhez de gente da cidade grande era uma facada disfarçada de conselho. Implicava que eu era materialista, egoísta, que estava guardando algo que não era meu. Eu não discuti, apenas perguntei: a senhora precisa de mais quanto? Para eu ter uma ideia, ela respondeu na hora, como se o número já estivesse na ponta da língua. Me manda mais R, 4.800. Olhei para a tela do computador, para os números na planilha. R$ 4.800 não é um valor pequeno, mas ela falou com a naturalidade de quem pede um copo d'água, como se bastasse eu apertar um botão. A senhora precisa desse dinheiro com urgência para quê? Perguntei. Para que tanta pergunta? Ela retrucou. A vida no interior não é fácil como aí. Na nossa família, a nora não pode deixar a sogra passar aperto. O que os parentes vão pensar? Sorri por dentro. Em qualquer lugar é assim. As pessoas criticam quando você não segue o roteiro que elas escreveram para você. Mas não disse isso, apenas respondi: certo. Vou conversar com o Ricardo sobre isso. Ela imediatamente rosnou. Conversar o quê? Se você ama seu marido, vai saber o que fazer. O Ricardo trabalha, ganha o dinheiro dele, é obrigação dele cuidar da mãe. Não fique segurando o dinheiro e fazendo ele passar vergonha. A palavra vergonha revelou o verdadeiro objetivo. Não era sobre precisar do dinheiro, mas sobre manter a imagem do filho exemplar. Quem pagava o preço por essa imagem não importava. Ela ainda acrescentou, a voz mais baixa, mais venenosa. Fiquei sabendo que você é auditora aí, muito inteligente. Mas inteligência se usa com os de fora. Dentro de casa tem que saber seu lugar, tem que ter respeito. Não me faça ter que falar de um jeito mais duro. Eu não sabia até onde a dureza dela poderia ir, mas eu sabia que se eu reagisse, ela teria desculpa perfeita para contar a todos que a nora era mal educada, grosseira e desrespeitosa. Então, escolhi outro caminho. Disse sim, senhora, com a voz ainda educada. Eu entendo. Achando que eu tinha cedido, ela concluiu. Me mande hoje à tarde. Não me faça ter que ligar de novo. Desliguei o telefone. Meu dedo ainda estava na tela, mas meu coração tinha esfriado. Não pela cobrança, mas pela forma como ela cobrou, como se eu fosse a atendente de um caixa eletrônico e ela, uma cliente com o direito de gritar. Fiquei sentada por 1 minuto, depois abri o aplicativo de gravação de chamadas, salvei a conversa. Eu não tenho o prazer de armar ciladas, mas minha profissão me ensinou algo fundamental. Palavras voam, evidências ficam. Levantei e me servi um copo d'água. Em vez de ligar para o Ricardo e começar uma briga, abri minha planilha de despesas. Escrevi uma linha. Dona Ivone solicitou transferência adicional de R. 4.800. Depois de escrever, não me senti mais leve. Senti que algo estava errado. A solicitação veio muito rápido, muito fluida, muito natural. Uma mãe no interior, se realmente precisasse apenas para remédios e despesas normais, raramente exigiria dinheiro como se estivesse dando uma ordem, como se seguisse um roteiro. Não tirei conclusões precipitadas. Comecei a trabalhar com meu instinto profissional, revisar as transações recentes, as datas, os valores. Na minha cabeça, tudo começava a se alinhar como um balanço financeiro. E as contas que não fecham, uma hora revelam a fraude. Naquele fim de tarde, continuei trabalhando, participando de reuniões, respondendo e-mails, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, um novo degrau de alerta tinha sido acionado. A partir daquele dia, eu não ouviria mais a história
de bom filho com os ouvidos. Eu ouviria com os números. E números não sabem bajular, nem sentir medo. Naquele dia, na hora do almoço, não comi no refeitório. Fui a um restaurante por quilo perto do trabalho. Servi arroz, feijão, um pedaço de peixe grelhado e salada. Comida simples que me ajudava a respirar no meio de uma situação difícil de engolir. Depois de comer, fiquei mais 10 minutos sentada. Abri o aplicativo do banco no celular e acessei o extrato da conta que usávamos para as despesas da casa. Eu não era o tipo de esposa que espionava o marido, mas dinheiro, quando mal administrado, causa dor. E se a gente não cuida, a dor vem sem a gente saber de onda. Analisei cada transação do mês. No dia em que Ricardo recebeu o salário, o valor entrou limpo. E, exatamente como ele anunciou, poucas horas depois, uma transferência saiu com a descrição: ajuda para a mamãe. Cliquei nos detalhes. Horário, 19h42, exatamente depois do jantar em que ele fez seu grande anúncio. Rolei para as transações seguintes da conta de destino no interior. Uma pessoa comum pararia por aí, acreditando que o dinheiro tinha chegado às mãos da mãe. Mas meu trabalho é ver o que está por trás dos números. Vi outra transferência, feita menos de 20 minutos depois. O valor quase total tinha sido sacado ou transferido imediatamente. O destinatário se chamava Leandro Moraes. A descrição da transferência era uma única palavra: PGT. Uma palavra curta que soava como o fechar de um caixão. Sentei-me ereta. Meu coração não acelerou, mas senti um frio na espinha. Se fosse para remédios, reforma da cozinha ou alguma festa de família, ninguém transferiria um valor tão alto de uma vez para um nome desconhecido com a descrição PGTO. PGTO geralmente acompanha dívida e dívida raramente é uma boa notícia. Tirei um print da tela, salvei e fiz mais uma coisa. Anotei o horário, o valor, o nome do destinatário e salvei em um arquivo separado no celular. Hábito profissional. Quando necessário, até uma única linha pode se tornar uma prova, mas só o nome Leandro Moraes não era suficiente. Eu não podia agir por impulso e chegar em casa fazendo um escândalo. Como dizem, para resolver um problema é preciso ir à raiz. E para ter uma conversa séria, eu precisava de dados sérios. Mandei uma mensagem para Amanda, uma antiga colega de faculdade que agora trabalhava na área de gestão de riscos de um banco. Ela era um pouco mais velha, direta e muito competente. Amanda, tudo bem? Posso te pedir um favor? O nome Leandro Moraes te diz alguma coisa? Ele apareceu numa transação lá do interior. Ela respondeu rápido. Me manda o nome completo e a cidade, se souber. Enviei as informações que eu tinha. Cerca de 15 minutos depois, a Amanda me ligou. A voz dela não era de brincadeira. Júlia, você tá perguntando a sério ou por curiosidade? Estou falando sério, respondi. Ela suspirou. Esse nome já apareceu no alerta interno. Não é de empresário? Sério, tá ligado à agiotagem, cobrança, esse tipo de coisa. Fiquei em silêncio. Na minha cabeça, a palavra gratidão foi riscada e substituída por pagamento de dívida. Amanda continuou. Você se meteu em alguma encrenca? Não contei a história toda. Resumi. Meu marido mandou dinheiro para a mãe e o dinheiro foi transferido para essa pessoa com a descrição PGT. E minha sogra acabou de me ligar pedindo mais R$ 4.800. Amanda ficou em silêncio por um instante, depois disse, com a precisão de quem trabalha em banco. Esse tipo de fluxo de dinheiro geralmente é para pagar juros ou uma parte da dívida. E a agiota nunca se satisfaz. Tome cuidado. Agradeci e desliguei. Minha mão ainda segurava o celular, mas meus olhos estavam fixos no pátio do prédio. As pessoas andavam cada uma com suas preocupações. De repente, achei a situação toda uma piada de mau gosto. Lá fora, as pessoas corriam atrás de metas. Aqui dentro, eu corria para salvar minha casa. Voltei para minha mesa, mas não conseguia me concentrar nos números dos clientes. Pedi para sair uma hora mais cedo, alegando dor de cabeça. No caminho, não fui para casa.
Parei num café tranquilo, escolhi um canto reservado. Não para ficar deprimida, mas para ter espaço para conectar os pontos. Abri os extratos dos meses anteriores e encontrei um padrão. Toda vez que minha sogra recebia dinheiro do Ricardo, logo em seguida havia uma transferência. Nem sempre com o mesmo valor, mas sempre com o mesmo padrão. Transferência rápida, descrição curta, destinatário desconhecido. Pensei no Douglas, o irmão mais novo do Ricardo. Ele raramente vinha em ação, Paulo, mas quando vinha, era sempre com um brilho excessivo. Uma vez ele apareceu com um relógio caro, dizendo com um sorriso largo: comprei parcelado, cunhada. A gente tem que aproveitar a vida. Na época, eu ainda brinquei. Aproveitar é bom, mas não viva além das suas posis. Ele riu. Relaxa, cunhada. Eu sei me controlar. Outra vez, ele veio jantar em casa e não largava o celular, escondendo a tela sempre que alguém olhava. Perguntei: muito trabalho? Ele apenas murmurou sim. O Ricardo interveio. Ele está nos negócios, amor. Naquele tempo, eu não investiguei. Família do marido, a gente pisa em ovos. Às vezes, relevar é a melhor forma de manter a paz. Mas agora, olhando para trás, entendi o ditado. A ambição desmedida leva à ruína. O brilho no pulso do Douglas talvez não fosse de ouro, mas de fogo. Continuei analisando as despesas e encontrei outra transferência menor para um destinatário diferente, mas com a mesma descrição. PGTO. Anotei tudo. Uma lista foi se formando como uma corrente de elos interligados. Só voltei para casa à noite. O Ricardo ainda não tinha chegado. O apartamento estava mais silencioso que o normal. Troquei de roupa, fervi uma água e fiz um chá de gengibre. Eu não sentia mais dor de cabeça. Sentia que estava diante de um poço fundo que por muito tempo alguém cobriu com folhas e chamou de gratidão de filho. Perto das 21h, a porta se abriu. Ricardo entrou, tenso. Não sorriu, não. Perguntou se eu já tinha comido. Foi direto para a sala e jogou a pasta no sofá. Júlia, ele chamou, a voz grave. Eu olhei, calma. Chegou. Ele ficou parado por alguns segundos, depois disse: minha mãe me ligou. Ela disse que precisa de mais dinheiro. Eu não perguntei quanto. Eu já sabia o número. R$ 4.800. Apenas fiz uma pergunta diferente. Uma pergunta que seria difícil de responder. Se ele ainda quisesse manter sua pose moralista. Esse dinheiro é para ela mesma ou é para pagar a dívida de alguém? Ricardo se assustou. Seus olhos piscaram rápido. Não foi o susto de um inocente acusado injustamente. Foi o susto de quem foi pego no ponto exato que estava escondendo. Ele rosnou. Que besteira você está falando? Pousei a xícara de chá. Sem levantar a voz, disse, devagar: não estou falando besteira. Estou perguntando porque vi uma transação com o nome de um destinatário e a descrição PGTUME. O ar na sala pareceu rarear. Ricardo ficou parado, o rosto tenso, os lábios apertados. Um momento depois, ele se virou, caminhou até a janela. Suas costas estavam rígidas como uma tábua. Eu não o pressionei, eu entendia. Algumas verdades as pessoas não temem contar. Elas temem que sejam descobertas. Disse a mim mesma como um selo no meu pensamento: onde há fumaça, há fogo. E essa fumaça eu não vou mais inalar. Vou direto à fonte para apagar o incêndio. Eu não dormi logo. Depois da minha pergunta sobre o PGTO, Ricardo ficou de costas para mim, olhando pela janela, imóvel como uma estátua. A casa estava imersa no silêncio, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado e o som distante dos carros na avenida. Eu não o forcei a responder. Como dizem, não se bate em quem já caiu. Mas neste caso, eu não precisava que ele se levantasse. Precisava que ele fosse honesto. E, para ser honesto, primeiro é preciso encarar a verdade. Fui para a cozinha e preparei um caldo de legumes. Não por pena dele, mas porque eu precisava manter minha mente clara. Caldo quente, um pouco de salsinha picada. Comida simples, que acalma os nervos. Servi em 2 tigelas e coloquei na mesa. Come um pouco, eu disse. Ricardo não respondeu.
Ele se virou e seus olhos estavam mais vermelhos. Não sei se pelo vento ou por outra coisa, sentei-me à sua frente. Sem o tom doce de antes, mas com uma voz suave o suficiente para uma conversa, não para uma súplica. Vou perguntar só mais uma vez, eu disse. O dinheiro que você manda é para pagar a dívida de alguém? Ele deu uma risada seca, o som de duas pedras se atritando. Você é boa mesmo. É auditora. Então tudo vira uma investigação. Eu o encarei. Se as coisas não forem claras dentro de casa, lá fora alguém vai se encarregar de esclarecê-las. De um jeito bem pior. Ricardo pegou a colher e a largou. Ele levantou a cabeça e seu olhar já não desviava. Mas o que vi ali não era calma, era exaustão. Você quer mesmo saber? Ele perguntou, a voz rouca. Desde o início, eu só tenho perguntado a verdade. Ele engoliu em seco. O Douglas. Ele se endividou. Eu não me surpreendi, apenas assenti, como quem encontra a peça que faltava no quebra-cabeça. Quanto? Ele apertou os lábios, como se o número o envergonhasse. Então disse, rápido, quase num sussurro, 120 mil reais. Pousei a colher. Um valor que para uma família do interior poderia significar vender um terreno e ainda não quitar a dívida. Olhei para ele e perguntei devagar, dívida de quê? Ele hesitou, desviou o olhar. Começou com aposta em jogo de futebol. Perdeu, pegou dinheiro com a agiota. Pegou de um para pagar o outro. E a sua mãe? Eu comecei. A minha mãe ficou com medo do que os vizinhos iam falar, com medo de envergonhar a família. Então ela me pediu para assumir. Ao ouvir medo de envergonhar a família, senti um nó na garganta. A honra, às vezes, é colocada acima da segurança da própria família. Mas quem paga o preço por essa honra? Então, todo esse tempo, o dinheiro que você mandava era para sua mãe pagar os juros da dívida do Douglas? Perguntei. Ricardo assentiu, os ombros caídos. Ela não tinha outra saída. Os caras ameaçaram, disseram que iam na nossa casa, que iam fazer um escândalo. Minha mãe não dormia, não comia. Respirei fundo. Eu não ofendi Dona Ivone, apenas descrevi a situação. Você, entende, Ricardo? Você chama isso de ser bom filho, mas na verdade você está jogando dinheiro num buraco sem fundo. E quanto mais você joga, mais fundo ele fica. Ele bateu a mão na mesa, a tigela de caldo tremeu. Você acha que eu não sei? Eu sei, mas é meu irmão, é meu sangue. Olhei para o caldo. Sangue do seu sangue não te dá o direito de arrastar a família inteira para a lama com ele. Ele se jogou na cadeira, as mãos na cabeça. Um longo tempo depois, ele levantou o olhar, a voz completamente diferente. Júlia, eu te peço. Esperei que ele terminasse. Ele continuou, como se estivesse desabafando. Minha mãe acabou de ligar. Os caras estão apertando. Se não pagarmos mais uma parte, eles não vão deixar em paz. Me dá R$ 46 mil. Eu pago uma parte grande e depois eu juro que começo do zero. Eu prometo. Olhei para ele. Naquele momento, vi claramente. Ele não estava pedindo por mim, nem pela nossa família. Ele estava pedindo por medo. E o medo faz as pessoas trocarem qualquer coisa. Perguntei diretamente. Você sabe o que são esses R$ 46 mil? Ele respondeu rápido. Eu sei. É a nossa reserva de emergência. É a nossa boia salva-vidas. Eu corrigi. Se um dia você ficar doente, eu ficar doente, se nosso futuro filho tiver um problema, se a casa tiver uma emergência, você tá pegando nossa única boia e jogando para alguém que está se afogando por escolha própria. E ainda me pede para acreditar que você vai começar do zero. Ele se levantou, os olhos injetados. Pare de ser tão fria. Você está me vendo aqui, quase de joelhos, e ainda fala assim? Eu também me levantei, mas mantive a distância. Você está quase de joelhos para mim. Mas alguma vez você se levantou para pedir que sua mãe me respeitasse? Alguma vez você disse ao Douglas para ele assumir as consequências dos atos dele? Não. Você só sabe me pedir porque eu sou a pessoa mais fácil de dobrar. Ele pareceu levar um tapa. O rosto ficou pálido. Ele pegou um vaso de cristal na estante. Um presente do nosso casamento que eu guardava com carinho. Sua mão tremia. Ele o arremessou com força no chão. O som do cristal se quebrando ecoou pela sala. Cacos voaram. Um deles parou perto do meu pé.
Eu não me movi, não por medo dos cacos, mas porque acabei de ver um homem disposto a destruir um símbolo da nossa família apenas para me forçar a abrir o cofre. Ele ofegava, as palavras saindo aos arrancos. Você quer que eu veja minha mãe ser humilhada na frente de todo mundo? Eu o encarei, sem piscar. E você está me humilhando dentro da nossa própria casa. Eu não precisei gritar nem chorar. Apenas me abaixei, peguei um caco de cristal e o coloquei sobre a mesa como um lembrete. O que se quebra dificilmente volta a ser inteiro. Eu disse, devagar. Ouça bem. Eu não vou dar um centavo. Quem pegou emprestado, que pague. O Douglas fez a dívida. O Douglas que se vire. Sua mãe amando o filho do jeito errado, a ponto de endividar a família toda, está errada. E você, usando o título de bom filho para pressionar sua esposa, está mais errado ainda. Ele ficou parado. A agressividade em seu rosto deu lugar a um vazio. Olhou para os cacos no chão, depois para mim, como se pela primeira vez entendesse que certas portas, se você bate com mais força, apenas quebram a dobradiça. Fui buscar uma pá e uma vassoura. Comecei a varrer os cacos para um canto. Varri devagar, o som arrastado preenchendo o silêncio. Eu não estava limpando a casa, estava tentando impedir que aqueles cacos cortassem minha alma. Quando fechei o saco de lixo, disse uma última frase. Não era uma ameaça, nenhum apelo. A partir de hoje, não toque mais no assunto da reserva de emergência. Se você mencionar isso de novo, vou considerar que você escolheu o buraco da dívida em vez da nossa família. Fui para o quarto e fechei a porta. Lá fora, Ricardo continuava parado. Sem gritos, sem barulho. Apenas um silêncio tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração bater e uma certeza, a partir do momento em que o vaso de cristal se quebrou, algo no nosso casamento também se trincou de uma forma que não dava mais para esconder. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Não porque a casa estivesse em paz, mas porque eu já não conseguia dormir bem nela. Ricardo estava na sala, não sei se dormiu ou ficou acordado. Vi apenas um copo d'água sobre a mesa e no ar o cheiro de tensão como fumaça impregnada na roupa. Vesti-me, prendi o cabelo, chequei minha agenda. Antes de sair, olhei para o canto onde costumava deixar minha bolsa, com o celular secundário que eu usava para receber os tokens de segurança do banco. Não o peguei. Em parte por pressa, em parte por pensar. Por mais irritado que ele esteja, não chegaria ao ponto de fazer algo tão baixo com o dinheiro. Meu erro foi aí. O elevador estava cheio, como sempre. As pessoas de pé, olhos grudados nos celulares, cada uma com seus problemas. Eu também. Disse a mim mesma para focar no trabalho, que os problemas de casa resolveria à noite. Às 9h30, entrei na sala de reunião. Uma reunião longa de controle interno, cheia de números e detalhes. Enquanto eu apresentava um item sobre risco de despesas, senti meu celular vibrar no bolso do blazer. Pensei em olhar depois, mas uma intuição me fez dar uma espiada. A notificação do banco estava clara, como um tapa na cara. 10h20. Transferência realizada com sucesso. Valor R$46.000. Olhei para aquele número por alguns segundos. Meus olhos não embaçaram, minhas mãos não tremeram. Era estranho. Minhas emoções pareciam ter sido desligadas da tomada. Restava apenas uma calma fria. Pedi licença para atender uma ligação urgente e saí para o corredor. Num lugar mais afastado, abri o aplicativo. A tela mostrava o saldo quase zerado. Cliquei nos detalhes da transação. O beneficiário era um nome que eu nunca tinha visto. A descrição era curta, como um erro de digitação, mas não era um erro. Respirei fundo e fiz a primeira coisa que um auditor faz ao ver um risco se concretizar. Tirei um print da tela. Depois outro. Baixei o extrato eletrônico, salvei no meu e-mail pessoal e em uma pasta separada, protegida por senha. Eu não liguei para o Ricardo. Ligar agora só me faria parecer desesperada ou curiosa. Eu escolhi parecer lúcida. Mandei uma mensagem para o gerente do banco solicitando o bloqueio temporário das transações online.
Feito isso, voltei para a reunião como se nada tivesse acontecido. Se alguém perguntava, eu dizia que estava tudo bem. Na minha cabeça, só havia uma frase: isso não é mais um problema de família. Isso é apropriação indébita. Neste ponto, a narradora faria uma pausa e pediria o apoio dos ouvintes, como no texto original, antes de continuar. Na hora do almoço, marquei uma reunião com o Dr. Monteiro, um advogado. Não negociei, não reclamei. Fui direta, como quem entrega um dossiê. Sacaram R$ 46 mil da minha conta pessoal. Suspeito que foi meu marido. Preciso de orientação sobre as medidas legais e como proteger meus bens. O advogado perguntou que provas eu tinha. Enviei na hora os prints, o extrato, o horário da transação, o nome do beneficiário. Não escrevi um texto longo, apenas: transação não realizada por mim. À tarde, terminei meu trabalho no escritório. Eu sabia que, enquanto mantivesse a calma, manteria a vantagem. Dizem que, em briga de casal, não se deve expor os problemas. Mas eu pensava que o mais importante agora era manter minha própria disciplina. Sem gritos, sem choro. Não dar a ele a chance de me transformar na mulher exagerada. À noite, quando cheguei em casa, Ricardo estava no sofá. Parecia cansado, mas seus olhos estavam inquietos. Coloquei a bolsa na bancada, tirei da minha pasta 2 coisas: uma cópia do extrato e um documento que eu já tinha preenchido. Coloquei os 2 na mesa, bem na frente dele. Leia isso. Minha voz não era alta, mas cada palavra soou com clareza. Às 10h20 de hoje, R$ 46 mil saíram da minha conta. Ele olhou para os papéis, piscando. Tentou um sorriso forçado. Amor, você exagera. Esse dinheiro eu só. Eu interrompi, seca. Você só pegou. Ele mudou o tom, recorrendo à sua moralidade de sempre. Somos casados. Essa palavra pegou é muito pesada. Eu fiz isso pela nossa família, pela minha mãe, pelo Douglas. Eu o encarei. Não importa por quem foi, nada te dá o direito de tirar dinheiro da minha conta sem a minha permissão. Ele bateu a mão na mesa. Júlia, você sempre com essa mania de leis e papéis. Dentro de casa não precisa ser tão formal. Inclinei a cabeça, com uma calma que até a mim surpreendeu. Quando você quebrou o vaso de cristal, você disse que eu era exagerada. Quando você tirou R$ 46 mil, você disse que somos casados. Então, como você quer que eu chame esse ato para que soe bem aos seus ouvidos? Ele ficou em silêncio, o rosto vermelho, depois pálido. Sabia que não tinha mais como se esquivar. Empurrei o documento na direção dele. Eu te dou 24 horas. Ou você devolve os R$ 46 mil para minha conta, ou você assina esta confissão de dívida, reconhecendo que se apropriou do dinheiro e se comprometendo a pagar em parcelas com testemunha. Se não fizerem uma das 2 coisas, vou dar entrada no processo. Você tá me ameaçando? Ele arregalou os olhos. Balancei a cabeça. Não, tô te informando. Um tempo depois, ele baixou o tom, tentando apelar. Júlia, calma. Eu estava desesperado. Os caras estavam pressionando. Se eu não pagasse, eles iam para o interior. Minha mãe ia passar mal. Eu ouvi a palavra passar mal e já não senti o mesmo aperto. Apenas cansaço. Disse, devagar: se você está desesperado, resolva com o seu esforço, não com meu dinheiro. Se quer salvar alguém, salve dentro dos limites da sua responsabilidade. Você ultrapassou os meus. Levantei-me, fui para o quarto e tranquei a porta. Não para me esconder, mas para ter um espaço para respirar. Naquela noite, não chorei. Sentei na beira da cama, olhando para o celular, silencioso. Na minha cabeça, tudo estava organizado em colunas, provas, horários, ações, planos. Percebi que algumas pessoas só entendem o que são limites quando eles são carimbados e assinados. E eu não tinha outra escolha a não ser tornar esses limites muito claros. Na manhã seguinte, acordei muito cedo. O prazo de 24 horas tinha começado e eu não pretendia estendê-lo por motivos sentimentais. Preparei um café preto forte. Abri novamente a pasta de evidências. Estava tudo lá. Ricardo saiu do quarto quando eu estava prestes a sair.
Olhou para mim, o olhar, uma mistura de raiva e medo. Você vai mesmo fazer isso? Respondi. Curta, você já fez. Ele franziu o rosto. Estou tentando arranjar o dinheiro. Me dá mais uns dias. Eu, calçando os sapatos sem me virar, disse. Arranjar como? Tirando mais da minha conta? O silêncio dele foi a resposta mais clara. Abri a porta. Quando o prazo acabar, vou fazer o que eu disse. Fui trabalhar, mas sem o sentimento de resignação. Na minha cabeça havia um checklist, notificação bancária, consulta ao advogado, proteção de bens, preparação para um divórcio litigioso, se necessário. E o mais importante, impedir que acontecesse de novo. O Dr. Monteiro me enviou uma lista de documentos e os próximos passos. Enviar uma notificação extrajudicial e entrar com um pedido de bloqueio de bens comuns do casal. Eu não estava fazendo aquilo por vingança, estava fazendo porque já não dava mais para relevar. À tarde, voltei mais cedo. Passei no escritório do advogado para assinar alguns papéis e pegar a notificação de cobrança com o valor, o prazo para devolução e o aviso das consequências legais. Quando cheguei em casa, Ricardo estava lá, sentado como quem espera uma sentença. Júlia, ele disse, a voz baixa, eu vou pagar, mas não faça nada que me envergonhe no trabalho. Coloquei a pasta na mesa, você pega meu dinheiro e ainda se preocupa com a sua imagem? Ele franziu a testa. Você sabe, a empresa está fechando um projeto importante. Se chegar algum papel lá, vão me olhar diferente. Olhei para ele e entendi. O que o assustava não era o erro, mas ser descoberto. Se você quer que te olhem bem, faça coisas boas. Naquela noite, Ricardo andava de um lado para o outro, fazendo ligações. Falava baixo, mas eu ouvia trechos. Me ajuda, estou apertado só dessa vez. Não, perguntei, não interferi. Apenas anotei mais uma coisa. Ele tinha muitos contatos para pedir favores, mas nenhum plano decente para pagar suas dívidas. Na manhã seguinte, o prazo de 24 horas terminou. Nenhum centavo voltou para minha conta. Nenhuma mensagem de desculpas. Apenas uma mensagem curta. Não exagera. Li, desliguei a tela e enviei a notificação extrajudicial, como orientado pelo advogado. E dei o próximo passo. Iniciei o processo de proteção de bens. O resultado veio mais rápido do que eu esperava. Naquela tarde, uma vizinha me mandou mensagem. Júlia, um oficial de justiça esteve aqui procurando o Ricardo. Ele ficou pálido quando recebeu o papel. Eu não me surpreendi. Quando os papéis saem de casa, deixam de ser briga de casal, tornam-se uma questão de responsabilidade. À noite, Ricardo voltou tarde, o rosto exatamente como a vizinha descreveu. Jogou a pasta no sofá. O que você mandou para o meu trabalho? Eu, servindo um copo d'água, disse. A notificação de cobrança. Ele bateu na mesa. Você quer me destruir? Coloquei o copo na mesa, o encarei. Você pegou meu dinheiro. Queria que as pessoas te olhassem como? Ele engasgou. Os lábios tremeram. Então ele mudou de tática. Vou na casa dos seus pais. Fazer o quê? Vou pedir para o seu pai conversar com você. Ele te ama, ele entende o que é família. Isso não pode ir tão longe. Ouvi aquilo e um sorriso fino apareceu nos meus lábios. O homem que me pedia para não levar papéis para dentro de casa, agora buscava a moral na casa dos meus pais para fugir da sua responsabilidade. Eu não o impedi. Apenas disse: pode pedir ajuda a quem você quiser, mas dinheiro que você pegou, você vai ter que pagar. Ninguém vai pagar por você. Naquela noite, ele se arrumou, penteou o cabelo, como se fosse pedir minha mão em casamento de novo. Antes de sair, olhou para mim, o olhar entre súplica e ameaça. Não me tire o chão, respondi. A voz firme, não me force a construir um muro. A porta se fechou. O apartamento ficou silencioso. Mas era o silêncio de quem decidiu se proteger com a razão. Não mais com sentimentos que outros usavam para me arrastar para o fundo. Naquela noite, com o Ricardo fora, eu não liguei, não mandei mensagem. Apenas arrumei a casa, tranquei os documentos e tomei um banho. A água morna caía.
mas meu coração continuava frio. Algumas pessoas acham que um casamento se sustenta com paciência, mas paciência demais vira permissão. Perto das 22, meu telefone tocou. Era minha mãe. Filha, você tá em casa? A voz dela estava baixa. Estou, mãe. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. O Ricardo acabou de sair daqui, veio conversar com seu pai. Eu não me surpreendi. E o que o pai disse? Minha mãe suspirou. Seu pai não levantou a voz, mas foi muito direto. Eu me senti um pouco mais tranquila. Meu pai foi professor a vida inteira. Ele não grita, não ofende. Ele apenas observa e vê claramente o certo e o errado. Podem enganar minha mãe com lágrimas, mas não enganam meu pai com palavras. Minha mãe continuou. Ele disse que você está exagerando, que está manchando a imagem dele. Pediu para seu pai te convencer a pegar mais leve. Eu ri sem humor, manchando a imagem quando ele tirou R$46.000. Não se preocupou com a imagem. Seu pai perguntou a ele: você pegou o dinheiro da sua esposa sem permissão. Como você chama isso? O Ricardo gaguejou. Disse que foi porque a mãe dele estava desesperada. Seu pai respondeu: se você está desesperado, você trabalha, mas você vende algo seu. Você não pega o que não te pertence. Senti meus olhos arderem, não de pena do Ricardo, mas porque pela primeira vez alguém defendeu a justiça sem que eu precisasse gritar. Minha mãe concluiu. E seu pai disse mais uma coisa: ser um bom filho é ótimo, mas um filho que exige que a esposa pague o preço com dinheiro, com dignidade e com a segurança da própria família, isso não é ser bom filho, é ser egoísta. Fiquei em silêncio por um momento. Eu sei, mãe. O pai fez isso porque me ama. O Ricardo ficou pálido. Pediu para seu pai não deixar isso afetar o trabalho dele. Seu pai respondeu: seu trabalho é sua responsabilidade. Se você erra, as consequências são suas. Não espere que minha filha arque com elas para que você mantenha as aparências. Eu disse baixinho: mãe, não se preocupe. Só estou protegendo o que é meu. Cuide-se, filha. Não se esgote. Desliguei o telefone. O apartamento sem o Ricardo não parecia vazio, parecia seguro. Percebi que as pessoas podem correr de casa em casa pedindo ajuda, mas a dívida de R$46.000 continuaria lá. Perto da meia-noite, ele voltou. Não parecia mais agressivo. Parou na porta, como quem não sabe se entra ou sai. Júlia, ele chamou, a voz rouca. Eu o olhei. Voltou. Ele se sentou na beira do sofá, como um aluno chamado à diretoria. Seu pai tem razão. Eu errei, apenas 4 palavras, mas para alguém como ele, eu sabia que tinha sido difícil. Não comemorei. Fui direta. Devolva o dinheiro. Ele abaixou a cabeça. Estou tentando, mas não consigo tão rápido. Eles estão pressionando. Me dê mais um tempo. Olhei para ele. Se fosse a Júlia de alguns anos atrás, talvez eu cedesse. Mas a Júlia de agora sabia que um pedido de desculpas sem mudança de atitude é só manipulação. Se quer tempo, precisa aceitar minhas condições. Ele levantou o olhar, os olhos brilhando com uma nova esperança. Que condições? Eu aceito. Antes que eu pudesse responder, senti uma náusea estranha. Rápida, mas inconfundível. Franze a testa. Ultimamente, eu andava cansada, enjoada. Pensei que era estresse. Mas, naquele momento, uma ideia passou pela minha cabeça como um raio. Fui ao banheiro, abri o armário e peguei um teste de gravidez que eu tinha guardado. Minhas mãos estavam calmas, mas meu coração batia diferente. Os 10 minutos de espera pareceram uma eternidade. Quando vi as 2 listras vermelhas, minhas pernas fraquejaram. Segurei-me na pia, não por medo, mas porque a vida às vezes fecha um capítulo com uma notícia que te obriga a recalcular toda a rota. Saí do banheiro e olhei para o Ricardo. Ele viu a mudança no meu rosto e se levantou. Que foi? Não mostrei o teste. Apenas disse, devagar, estou grávida. Ele pareceu não acreditar. Os olhos se arregalaram. Sério? É sério? E o senti? A alegria brilhou nos olhos dele por um instante. E ele veio para me abraçar. Dei um passo para trás. Não por crueldade, mas porque ele precisava entender. Um filho não apaga os erros. Ouça bem, eu disse. Por causa do bebê, não quero arrastar isso para um tribunal agora.
O estresse faria mal a ele. Posso suspender as ações legais, mas você vai seguir as minhas condições à risca. Ele engoliu em seco. Pode falar, eu faço qualquer coisa. Peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever como se estivesse redigindo um contrato. Primeiro, os R, 46 mil são uma dívida pessoal sua comigo. Você vai assinar esta confissão e me pagar em 24 parcelas. Atrasou um dia, incidirão juros. Ele ia protestar, mas levantei a mão. Segundo, a partir deste mês, seu salário será depositado numa conta conjunta que eu administro para cobrir os custos da gravidez e do bebê. Você ficará com uma mesada para suas despesas, um valor razoável, não os R, 600 de antes, mas algo definido e controlado. O rosto dele empalideceu, mas assim eu o encarei. Assim você se torna alguém que assume responsabilidades, você provou que não é confiável. Para reconquistar a confiança, precisa de supervisão. Continuei escrevendo. Terceiro, você não tocará em nenhum bem ou conta minha, sem minha permissão explícita. Se isso acontecer de novo, não haverá segunda chance. Iremos direto para a justiça. Pousei a caneta e empurrei o papel para ele. Assine. Ele olhou para o papel como se olhasse para uma porta se fechando na sua cara. A porta do seu poder de fazer o que bem entendesse. Ficou um longo tempo em silêncio. Eu não o apressei. Apenas sentei, ereta, a mão sobre a barriga, onde uma pequena vida me exigia ser mais forte do que nunca. Finalmente, ele pegou a caneta. A mão tremia. Ele assinou. Soltou o ar como se tivesse tirado uma tonelada das costas. Eu não senti triunfo. Senti alívio. Alívio porque, a partir daquele momento, as coisas não dependeriam mais de promessas vazias. Guardei o papel e olhei para ele. Você pode ficar feliz por ser pai. Eu só ficarei feliz quando meu filho crescer numa casa, com regras, com respeito e sem ninguém achando que pode pegar o que não é seu. Ele assentiu, os olhos vermelhos. Não sei se de emoção pelo filho ou de frustração por ter perdido o poder. Mas eu sabia que a partir daquelas duas listras vermelhas, eu não podia mais viver baseada em emoções. Tinha que viver baseada no que era melhor para o meu filho. A partir daquele dia, uma disciplina invisível se instalou no nosso apartamento. Ricardo continuava sendo meu marido no papel, mas havia uma linha clara entre nós. Ele chegava do trabalho, falava pouco. Eu também não tentava mais aquecer o ambiente com conversas triviais. Comecei a tratar a gravidez como um projeto. Comia nos horários certos, tomava as vitaminas, fazia caminhadas leves. Ricardo observava. Às vezes soltava um comentário. Você faz tudo como se fosse um processo, até a gravidez. Eu respondia calmamente. Processos reduzem riscos. E o bebê na minha barriga não tem que correr riscos por causa da impulsividade dos adultos. Ele se calava. O telefone dele começou a tocar com mais frequência, no meio do jantar, durante a noite. Eram sempre ligações do interior. Algumas semanas depois, Dona Ivone me ligou. Júlia, este mês o dinheiro não veio ainda? Ela perguntou, sem rodeios. Dona Ivone, o salário do Ricardo agora é administrado de outra forma. A senhora precisa conversar com ele. Ela bufou. Administrado como? Eu preciso do dinheiro. Os credores vieram na minha porta. Passei a maior vergonha. A palavra vergonha de novo. Eu disse, devagar. Mãe, a dívida do Douglas não é minha responsabilidade. Estou grávida, preciso de paz. Ela elevou a voz. Você acha que porque tá grávida pode falar assim? Essa família te acolheu e agora você vira as costas? Eu não estou virando as costas, respondi firme. Apenas não estou assumindo uma responsabilidade que não é minha. Quem erra, paga. É a lei da vida. Ela ficou furiosa, mas eu me despedi e desliguei. Naquela noite, Ricardo chegou irritado. Minha mãe ligou. O que você disse a Elan? Eu disse a verdade. Você quer que eu faça o quê? Que seja boazinha para eles. Continuarem nos afundando? Ele andou de um lado para o outro. Mas eu estou encurralado. Se você está encurralado, eu disse a mão na barriga, encontre a saída assumindo sua responsabilidade. Não jogue seu problema nas costas da mulher que
tá carregando seu filho. Os meses seguintes foram de uma paz tensa. O salário dele entrava na conta, eu pagava as dívidas dele, as nossas contas e guardava pro bebê. Ele reclamava de tudo. Por que comprar essa marca de fralda? É muito cara. Para que tantos exames? Eu apenas mostrava as notas e os laudos. É para o nosso filho. E o dinheiro, agora, tem um propósito claro. Um sábado, meu sogro, seu Geraldo, apareceu. Ele trouxe frutas, queijo do interior. Sentou-se, olhou para mim e disse, baixinho, cuide-se, minha filha. E não deixe ninguém te tirar a paz. Ricardo ficou sem graça. Antes de ir, seu Geraldo olhou para ele. Ricardo, ser homem é proteger sua mulher. Especialmente agora. Aquela visita me deu um pouco de força. Minha filha, Sofia, nasceu numa manhã de sol. O choro dela, fino e forte, encheu a sala de parto e o meu coração. Ricardo estava ao meu lado, os olhos vermelhos. Ela é a sua cara, ele sussurrou. Voltamos para casa alguns dias depois. E com a nossa chegada, Dona Ivone também chegou. Ela entrou no apartamento como se fosse a dona, trazendo galinha, caipira, ervas para banho e 1 milhão de regras. Recém-nascido tem que enrolar apertado. Mãe que amamenta não pode comer feijão. Choro é manha. No primeiro jantar, ela me serviu um prato de canja rala, enquanto ela e Ricardo comiam uma galinhada cheirosa. Mãe de resguardo tem que comer comida leve. Eu, faminta, exausta da cesárea, olhei para aquele prato e senti um nó na garganta. Os dias seguintes foram um inferno. Sofia chorava à noite e ela dizia, deixa chorar, senão fica mal acostumada. Eu, com a cicatriz doendo, era acordada de madrugada para ajudar nas tarefas, senão o corpo enferruja. Ricardo, ele fingia que estava dormindo, ou dizia, minha mãe tem experiência, amor. Eu vi então que um homem pode assinar um papel por medo da lei, mas nem sempre tem coragem de defender a esposa na frente da mãe. Naquela noite, Dona Ivone me serviu a mesma canja. Eu empurrei o prato. Mãe, obrigada pela ajuda, mas estou de resguardo, não numa prisão. Preciso comer para ter leite. A partir de amanhã, vou seguir as orientações do médico. Ela arregalou os olhos. Tá me desobedecendo? Eu olhei para o Ricardo. Você não vai dizer nada? Ele murmurou. Pega leve, mãe. Ela está cansada. Eu ri por dentro um riso gelado. Fui pro quarto com a Sofia e tranquei a porta. A paz durou pouco. No fim de semana, a irmã do Ricardo, Carla, apareceu. Entrou, falante, exibida. Olhou pro chaveiro onde eu pendurava a chave do carro. Nossa, que carrão, cunhada. Me empresta pra ir na festa de uma amiga hoje à noite. Chegar de Uber é muito sem graça. Dona Ivone apoiou na hora. Claro, empresta pra ela. É da família. Ricardo concordou. É só por uma noite. Eu olhei por os três. Não. Carla fez uma careta. Por que não? Tem medo que eu bata? Não empresto, eu disse, firme. O carro é para emergências com a Sofia. Dona Ivone explodiu. Que mesquinhez! É só um carro! Depois que começou a ganhar dinheiro, ficou snob. Ricardo tentou me convencer. Amor, libera. Só uma vez. Eu o encarei. Você já me pediu só uma vez muitas vezes, Ricardo. E todas elas terminaram em desastre. Ele ficou pálido. Dona Ivone também. Elas sabiam do que eu estava falando. Carla saiu, batendo o pé. Ricardo me acusou de ter magoado a família dele. Eu apenas perguntei. Você prefere que eu magoe sua família ou que coloque minha filha em risco? Ele não respondeu. Naquela noite, Sofia começou a chorar. Um choro diferente. O corpo dela estava quente. O termômetro marcou 38,9 graus Celsius. Mãe, a Sofia está com febre. Vou levar lá ao hospital. Dona Ivone barrou a porta. Besteira. É só febre de crescimento. Um banho de ervas resolve. Liguei para o Ricardo. Ele estava num bar com amigos. Amor, a Sofia está com febre alta. Já falou com a minha mãe? Ele perguntou. Ela disse para dar banho de ervas, mas eu não confio. Então ouve ela, Júlia. Minha mãe criou 3 filhos. Para de exagerar. Amanhã a gente vê isso. Desliguei. O amanhã a gente vê isso. Amanhã, mãe, saia da frente. Vou levar minha filha ao hospital. Eu não saio. Tá me desafiando? Sofia tossiu, um som seco. Os lábios dela estavam ficando arroxeados. Naquele momento, toda a minha educação sumiu. Eu não gritei.
Apenas mudei o tom de voz. Saia da minha frente. Agora, ela se assustou com meu tom, mas não se moveu. Tentei passar e ela me segurou. Eu a empurrei levemente para o lado, o suficiente para abrir a porta e corri para o elevador. Meu Deus, ela me empurrou, ouvi ela gritar. No hospital, o diagnóstico veio rápido, bronquiolite severa com risco de evoluir para pneumonia. Se a senhora tivesse demorado mais algumas horas, o quadro poderia ser irreversível, disse o médico. Sofia foi para a UTI neonatal. Eu fiquei do lado de fora, olhando pelo vidro. Ricardo chegou horas depois, cheirando a álcool. O que você fez? Minha mãe disse que você empurrou e saiu correndo com a menina. Eu me virei e o encarei. Apenas perguntei: sua filha está lutando para respirar e é com isso que você se preocupa? Ele ficou sem palavras. A partir de agora, eu disse, a voz cortante como vidro, as decisões sobre a minha filha sou eu quem tomo. Se quiser ser pai, fique do meu lado. Se quiser continuar sendo filho da sua mãe, saia da minha frente. Sofia ficou na UTI por uma semana. Uma semana em que eu vivi de café, comida de hospital e da força que só uma mãe em desespero conhece. Naqueles dias eu não chorei. Eu agi. Sentei no corredor do hospital com meu notebook e redigi 2 e-mails. O primeiro para a diretoria de compliance da empresa do Ricardo. Anexei alguns documentos que eu, como auditora, sabia que eram problemáticos, relatórios de despesas inflados, notas fiscais suspeitas, evidências de má conduta profissional que por amor eu tinha ignorado. O segundo, para um dos principais clientes da empresa dele, sugerindo de forma sutil que revisassem seus contratos e pagamentos pendentes. Na manhã seguinte, o mundo do Ricardo desabou. Ele foi suspenso do trabalho, colocado sob investigação. Naquela tarde, ele e Dona Ivone apareceram no hospital. Ela se ajoelhou na minha frente. Júlia, me perdoa. Pelo amor de Deus, retira o que você fez. Ricardo implorava. Eu faço qualquer coisa. Eu vendo tudo. Mas para com isso. Eu olhei para os dois. Depois olhei para o vidro da UTI, para minha filha. Quando eu estava com a Sofia nos braços e ela não conseguia respirar, vocês me perdoaram? Vocês me deram uma chance? O silêncio deles foi a resposta. Seu Geraldo chegou logo depois, trazendo uma sacola de frutas. Olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Meu filho errou, minha nora. A culpa é nossa. Eu apenas disse, seu Geraldo, a única coisa que eu peço é que nunca mais ninguém fique entre mim e a saúde da minha filha. O processo de divórcio foi rápido. Com as provas da apropriação do dinheiro, da negligência com a saúde da Sofia, a câmera do prédio gravou a cena na porta e da má conduta profissional dele, eu obtive a guarda unilateral e uma divisão de bens favorável. Ele perdeu o emprego. A dívida do irmão estourou e a família teve que vender parte do sítio para pagar o agiota. Dona Ivone, que tanto se preocupava com a vergonha, virou o assunto da cidade. Hoje, Sofia está com quase 1 ano. É uma menina saudável e risonha. Eu abri meu próprio escritório de consultoria. O nome é Paz Ordem. Não para ser irônico, mas para me lembrar do que eu mais prezo. Outro dia, na feira, vi Dona Ivone de longe. Ela parecia mais velha, mais curvada. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ela desviou o rosto. Eu não senti raiva nem pena. Apenas segurei a mão da minha filha com mais força e continuei meu caminho. A lição que aprendi foi dura. Para uma mulher, especialmente uma mãe, a independência financeira é a sua armadura. As evidências são suas armas. E o seu limite é uma fronteira que ninguém, em nome de nenhum tipo de amor ou obrigação, tem o direito de cruzar. Se você, amigo ou amiga, gostou dessa história, por favor, deixe uma curtida. Se tiver alguma sugestão, comente abaixo. Agradeço por terem ouvido até o final. Desejo a todos muita saúde e paz. Até a próxima história. Aqui no canal Tempo de Sentir.